Olá galerinha, tudo bem? Meu nome é professor Melk, professor de Física, e hoje a gente vai estudar o tópico 1.6, grandezas escalares e vetoriais. Vamos entender um pouquinho do que é essas duas relações, aprofundar um pouquinho mais nesse conceito e auxiliar vocês para diferenciar algumas representações que vai aparecer para vocês nos exercícios e nas teorias. Tranquilo? Bom, qual é a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial, tá? A gente vai ter que entender como que essas relações são importantes lá para a gente relacionar esses dois tipos de grandezas, tá? Então, as grandezas escalares, a gente vai trabalhar basicamente com um número e a sua... Então, as grandezas escalares, nós vamos trabalhar com o número e a sua representação de unidade. Por exemplo, minha altura é 1,69. Então, eu estou falando que 1,69 é o valor da minha altura. Mas faltou uma informação aí. 1,69 o quê? Tá? 1,69 centímetros, 1,69 metros, 1,69 quilômetros. Então, faltou a unidade do valor numérico. Então, a minha altura é 1,69 metros. Quando eu falo metros, você sabe que eu estou falando da minha altura e você já entende que isso representa uma compreensão de medida, de altura. E aí fica claro para você que nós estamos falando de uma grandeza escalar, porque isso é grandezas escalares, elas só trabalham com valores e número e as suas unidades de medidas. As vetoriais não, eu preciso de mais especificações para me conseguir definir ela. Quais especificações? Vamos ver nos próximos slides. Olha só. Mas o que é? A grandeza escalar. Ela apresenta um valor numérico e a sua unidade de medida. Já as vetoriais não. Eu preciso de módulo, direção e sentido. Módulo é o quê? É o valor numérico, tá? A direção e o sentido, vamos entender um pouquinho o que é cada uma. Mas o que pode ser uma grandeza escalar? Olha só, a gente tem aqui alguns exemplos. Tempo, massa, temperatura, área, energia e trabalho, tá? Essas grandezas, elas são classificadas como grandezas escalares. Grandezas escalares. Por quê? Se eu falo para você que a temperatura do dia vai ser de máxima 38 graus Celsius e mínima 18 graus Celsius, você compreende o sentido de toda a frase, porque você sabe que eu estou falando de temperatura. Mas se eu falar, hoje eu andei 13 quilômetros, mas eu andei por quê? Porque eu quis? Porque eu estava fazendo a caminhada? Porque eu fui a algum lugar? Porque eu fui trabalhar? Porque eu andei de carro? Eu andei de ônibus? Tá vendo que eu preciso de informações? Só porque eu quis andar 13 quilômetros não justifica. Eu tenho que dizer o porquê que eu andei 13 quilômetros. De que forma eu andei esses 13 quilômetros. Eu tive um objetivo, tá? Então, isso são grandezas vetoriais. Então, quando eu falo de força, velocidade, aceleração, distância, tá? Percorrida, a gente está falando de grandezas vetoriais. Explicitamente vetoriais. Tranquilo? Vamos passar para o próximo. As grandezas escalares. Vamos definir um pouquinho melhor o que é uma grandeza escalar. Quando apenas o valor da grandeza é suficiente para mostrar a ideia que se deseja passar, a grandeza é dita escalar. Como assim? Bom, a minha casa tem uma área, tá, de 55 metros quadrados. Opa, 55 metros quadrados já indica para a gente que é área. E de acordo com o slide anterior, área é uma grandeza escalar. Eu consigo transmitir para você apenas através do módulo, tá? O valor numérico e o valor da unidade de medida, ou seja, metros quadrados. Então, vamos entender melhor o que é isso. O tempo não necessita de uma orientação. Se alguém disser agora que são 16 horas e 35 minutos,
Você pode perguntar se a hora é horizontal para cima, para a direita, ou vertical, ou para baixo, independente de onde for. Isso não vai fazer sentido para você. Por quê? O tempo agora são, vamos supor, meio-dia. Meio-dia transmite para você que são 12 horas, ou seja, já se passou metade do dia, por isso meio-dia. Ou seja, eu não preciso dizer meio-dia para cima, meio-dia para baixo. Isso vai ficar meio incoerente, vai ficar sem sentido algum. Ou seja, a gente está falando de uma grandeza escalares. Tranquilo? Ou seja, uma grandeza escalar. Bom, já as vetoriais, não. As vetoriais eu preciso do quê? De módulo, direção e sentido. 3 características para que fique evidenciado o que é uma grandeza vetorial. Olha o textinho. Grandezas físicas como deslocamento, velocidade, que além de seu valor numérico, tá, necessitam de uma orientação para que se tenha uma completa compreensão do seu significado. São chamadas de grandezas vetoriais. Ou seja, eu preciso, tá, informar o valor, para onde eu fui, de que forma eu fui, qual foi a direção que eu tomei. Tudo isso são grandezas vetoriais. E isso vai ficar de maneira complexa e concisa para que eu possa dizer o que é uma grandeza vetorial. Eu preciso dessas 3 informaçõezinhas, tá? Como que a gente vai representar esse cara? Alguns exemplos disso na física, tá? Velocidade, aceleração, deslocamento, eu andei, eu percorri, tá? Eu viajei, isso são sinônimos de deslocamento. Força, quantidade de movimento, tá? Impulso, campo elétrico, campo magnético, empuxo, tudo isso aqui são características de grandezas vetoriais. Por quê? Eu sempre vou ter uma informação a mais para que eu possa compreender todo o sentido do exercício, ou todo o sentido da situação. Mas o que é vetores? Olha só a nossa setinha aqui, ó. Isso é um vetor. Isso é a representação de um vetor. A maneira da escrita vai ser sempre uma letra maiúscula, tá? Com uma setinha em cima dessa letra. O que isso vai representar pra gente? Que esse cara, ele é um vetor. Quais são as características do meu vetor? Módulo, direção e sentido, tá? Módulo, direção e sentido, beleza? Bom, macetezinho. Quando eu falar módulo para você, você vai ter que associar o módulo ao tamanho do vetor. Ou seja, eu percorri 13 km, então o tamanho, o módulo, é 13 km. Direção. Eu posso ter as direções horizontais, verticais e diagonais. Essas direções, elas se baseiam lá no plano cartesiano, tá? Onde a gente tem os eixos x e y. E o sentido pode ser horizontal para a direita ou para a esquerda. Vertical, o sentido vai ser para cima ou para baixo. Tudo bem? E assim por diante. Tranquilo até aqui? Vamos pegar um exemplo prático agora. Bom, tem um vetor aqui, representado por essa setona enorme em vermelho. Aqui eu tenho o vetor V. Olha, V com a setinha em cima. Ou seja, o nome desse vetor é vetor V. O módulo é desde aqui, ó, dessa partezinha do começo da seta até a pontinha da seta. Tudo isso aqui, ó, é o módulo do meu vetor, beleza? Direção, ele está na direção horizontal. E o sentido, para onde ele vai? Ele vai para a direita, olha só. Esquerda para a direita, ou seja, o sentido dele é para a direita. É onde a setinha está me orientando. Tranquilo, pessoal? Bom, espero ter esclarecido para vocês hoje a aula de grandezas escalares e grandezas vetoriais. Dá uma revisadinha na apostila para tirar algumas dúvidas. Se tiver com mais dúvidas, dá um replay no vídeo e aí a gente se encontra na próxima aula. Até mais, pessoal!